Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo, né? Ontem o Bahia conseguiu um baita de um triunfo em cima do Vasco da Gama. Um bom jogo, né? Um jogo massa, assim, o Vasco dentro das suas limitações, tentando jogar, né? Até o momento que teve um jogador expulso. E nesse ponto aí é que a gente precisa conversar, porque assim, a gente critica muito a arbitragem, mas a gente precisa entender também que muitas vezes ela está cumprindo a regra. E assim, não é a arbitragem que tem que ser criticada, é a regra do jogo que tem que ser criticada. E ontem eu vou provar que o árbitro ele seguiu a regra do jogo. A Luna, mas foi uma falta que pegou no rosto, né, do jogador do Bahia que não era para expulsão. Será que não era? Eu vou mostrar para vocês que era assim, segundo a regra do jogo, tá? A regra da arbitragem. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia para vocês aqui, para que você possa ficar aí bem informado, com informações atualizadas, comentários, análises, tudo aqui no canal do Luna. Então te inscreve aqui, eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube, com todo o respeito que se deve, ainda mais a um clube gigante como o Bahia, né? Vamos reagir aqui, ó, ao canal do meu companheiro Lucas, né? O Lucas que a gente já trocou uma ideia alguns anos atrás, ele até participou de live aqui no canal. Ele é torcedor do Vasco da Gama e ele faz parte desse canal aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Canal do Gigante, né? Aqui, ó. Canal do Gigante Vasco. Canal que ele tem um foco no Vasco da Gama. É um menino muito inteligente, inclusive o Lucas, tá? É um menino muito inteligente. Mas vamos observar o que é que ele falou aqui para ver se realmente faz sentido. Vamos lá. Mas ontem, infelizmente, voltamos a perder no Campeonato Brasileiro. E naturalmente eu deveria estar aqui reclamando, criticando, infelizmente me preocupando e nos preocupando com a situação do Vasco da Gama hoje estar perto da zona do rebaixamento. Mais uma rodada sendo derrotado. Cara, eu já adianto para vocês, eu acho que o Vasco da Gama é um dos clubes favoritos a cair para a segunda divisão, tá? Pelo que vem apresentando aí nesse campeonato, problema, não tem técnico, aí sai um, aí demite o técnico, contrata outro, aí demite e contrata o cara que já tinha se demitido anteriormente. Então, assim, o Vasco tá numa situação muito complicada, tá? Mais um tabu que não foi quebrado de não vencer o Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Eu poderia estar falando muito bem sobre isso. Mas sabe por que eu não posso falar sobre isso? Porque ontem o Vasco não perdeu por conta de desempenho. Ontem o Vasco não perdeu por ter jogado mal. Ontem o Vasco perdeu por conta de um rapaz, um profissional, João Vitor Gobi. Você é um irresponsável. Eu vou aguardar o Lucas falar aqui, tá? Assim, ele vai falar, vai argumentar aqui, mas eu vou explicar. Mas já adianto pra vocês, não tem nada de responsabilidade aqui, tá? E eu vou provar nesse vídeo aqui, fica até o fim. O que você fez ontem dentro da Arena Fonte Nova é completamente inacreditável. A coragem de você prejudicar o Vasco da Gama dentro da Arena Fonte Nova, é completamente surreal. Uma atuação patética, vergonhosa, vexatória a sua ontem no jogo entre Vasco da Gama e Bahia. Você, como árbitro, após o jogo de ontem, deveria ser suspenso do quadro de árbitros do futebol brasileiro. Será? É uma vergonha se a senhora CBF deixar o senhor, né, permanecer no quadro de escala da arbitragem. É uma vergonha se você permanecer. Um Vasco que no primeiro tempo, de fato, não foi bem. Um primeiro tempo do Vasco da Gama que logo no início toma um gol bobo e sai atrás. Mas o Vasco, que hoje é o Vasco de Rafael Paiva, que consegue jogar, que consegue desempenhar, que consegue praticar um bom futebol. Logo, após sofrer o gol, chega ao empate em uma linda jogada feita. Um contra-ataque muito bem trabalhado. A bola sai na cara a cara com o Paulo Henrique, o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, que consegue fazer a defesa. E no lance seguinte, um lindo cruzamento do Lucas Piton, o Vasco consegue chegar ao empate. Consegue empatar em um jogo muito difícil, contra a boa equipe do Bahia dentro da Arena Fonte Nova. O Bahia hoje, vencendo o Vasco da Gama, inclusive também ontem, está 100% no Campeonato Brasileiro dentro de Salvador. São 6 jogos e 6 vitórias contra clubes grandes. Já venceu o Grêmio, já venceu o Corinthians, é um time muito bem organizado.
A gente não pode falar aqui mal do trabalho do Rogério Ceni e nem me compete a falar, inclusive, sobre o trabalho do mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer é... Eu vou dar uma pausa aqui e eu quis colocar ele assim, porque assim, o Lucas é um cara que muitas vezes ele é muito coerente, sabe? Ele deixa muito claro aqui também, né? Que ele elogia o Bahia tá indo bem, e eu quis colocar isso aqui pra ninguém ficar com a antipatia do cara, não é? Isso não é a ideia do vídeo. Mas é porque eu quis usar o canal dele pra mostrar, porque tem muita gente falando sobre isso. Então, vamos colocar o lance aqui, tá? Eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhadinha. Inclusive, arriscado até levar um copyright aqui, mas, pô, não tem como não falar sem colocar aqui esse lance. Vou até tirar o áudio aqui, aí vamos lá. Começo do lance aqui, né? Ó, eu vou tentar até colocar aqui em câmera lenta aqui. Acho que tem essa função aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, que velocidade. Não consigo. No YouTube a gente consegue, né? Mas vamos lá. Tem essa disputa de bola, né? Que a gente vê aqui. E aí, ó, a gente precisa entender o seguinte: eu vou colocar em câmera lenta aqui, mas por 2 vezes o braço do jogador do Vasco vai no rosto, vai na cabeça do jogador, tá? Ó, tem esse. Quando a gente volta um pouquinho aqui, ele já tá com a mão na cabeça aqui, no outro ângulo você vai ver. E depois ele dá a outra mão aqui, tá? Então vamos lá, voltar agora para ver o que é que rolou. Ó, a gente vê que são 2 lances. Ó, eu vou pausar aqui no 8 segundos pra você ver aqui, ó. 8 segundos. Pronto, ó. Esse é o primeiro lance já. A mão esquerda do jogador do Vasco já vai no rosto do jogador, tá? Isso por si só já é falta. Isso por si só já é falta, tá? Você vê que a mão do jogador do Bahia tá no corpo aqui, ó, corpo a corpo, não tá puxando, tá encostando. Mas a mão dele já vai no rosto do jogador. Se você quiser que eu dê um zoom, eu dou um zoom pra você ver. Tá aqui, tá? Aí depois, a outra mão vai no rosto. Só que aí, ó, fatalmente ele já tira o rosto, mas a mão encosta no rosto. Não foi um lance pro que o Gilberto deu aquele pulo ali, também não foi um lance para esse impacto todo, tá? Ele valorizou, sim, a jogada e foi expulso. Aí, dito isso, você viu o lance, teve 2 mãos. A primeira, para mim, foi pior, tá? Do que a segunda. Agora, vamos ver o que a regra fala. Porque o que a regra fala é o que vale, tá? O que a regra fala é o que vale. Tem aqui uma matéria que saiu, inclusive, tá? Essa matéria saiu em 2021. Você lembra que naquela época teve alguns problemas de jogadores que vinham tendo problema cabeça com cabeça, cotovelada na cabeça, até de forma desproporcional, mas que vinham gerando problemas graves, né? Então, a CBF e a FIFA, por si só, no mundo, se preocupou muito com essa questão de choque de cabeça, que é uma parada que pode levar a pessoa a deixar esse mundo, né? E aí, o que é que a regra fala? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa matéria aqui, a Gazeta trouxe essa informação aqui em 2021. Ela fala o seguinte, ó, sendo assim, cadê? A orientação é que qualquer disputa em que o jogador atinja com o braço ou a mão a cabeça do adversário, o atleta imprudente deverá ser, no mínimo, advertido com um cartão amarelo. Aí, sem aspas, eu vou colocar aspas aqui marcar para você ver. Em caso de cotovelada ou soco proposital, a punição deverá ser cartão vermelho, tá? Isso aqui é quando vai na cabeça do jogador. E aí tem falando aqui também, ó. Disputa a bola no alto, muitos jogadores utilizam o braço e as mãos, que acaba atingindo o adversário e muitas vezes de forma grave, levando a convulsões e até consequências mais sérias. Aí esse aspas fala aqui, ó. Sendo assim, a orientação aqui. Qualquer disputa, ele não tá falando que é alto ou no baixo, não, tá? Ele dá um contexto de bola alta, mas ele não tá falando que é alto nem baixo, não. Sendo assim, qualquer orientação, a orientação aqui, qualquer disputa que o jogador atinja com o braço ou com a mão a cabeça do adversário, o atleta imprudente deverá ser, no mínimo, advertido com cartão amarelo. Então, assim, pela regra do futebol, o jogador levou o cartão amarelo de forma correta. Como já tinha amarelo e levou o segundo amarelo, ele foi expulso. Se ele tivesse sido expulso direto, aí eu discordaria, tá? Porque aí é realmente quando é alguma coisa mais áspera. E a gente viu que foram 2 vezes no primeiro contato e no segundo contato. Eu vou colocar de novo aqui para não ficar nenhum tipo de resquício com relação a isso, tá? Para a gente demistificar realmente essa história de que o árbitro errou. Eles erram várias vezes. Mas nesse caso aqui, não, né, gente? Nesse caso aqui, não. Aqui, ó. Essa é a primeira mão.
Você vê, ó, que a mão esquerda tá segurando o rosto do jogador. Tá? E o árbitro tá próximo da jogada. Essa é a primeira mão. Essa foi mais grave que a segunda. Na segunda, o Gilberto valoriza. Tá? Ele encosta, mas o Gilberto valoriza. Aí, essa segunda mão aqui, ela é, não é desproporcional, tá? Então, de fato, a gente sabe, ó, ele tá segurando. Ó, no lance ele tá segurando. Ó, ele tá segurando. Aí ele tira com a mão e vai com a outra. Tá? Que essa segunda mão eu acho que não foi falta. Mas a regra, como diz o Arnaldo César Coelho, é clara. Então, meu amigo, é lance para amarelo sim, e era lance para expulsão. Então a gente já aqui já corta essa história de que o Bahia foi favorecido pela arbitragem, né? Que não é o que o Lucas falou, pelo amor de Deus. Não vão no canal do cara hatear o cara, pelo amor de Deus. Ele tá falando a visão dele e eu tô trazendo aqui o que a regra fala, tá? Essa aqui é o que a regra fala. Nesse caso especificamente, eu acho a arbitragem do Brasil horrorosa, tá? Horrorosa. Só não é pior do que a de Portugal. Se vocês acompanharem o campeonato português, vocês vão ver que é horrível. É pior que a do Brasil. Mas a do Brasil é horrorosa, tá? É horrorosa. Mas nesse lance aqui não teve erro, não. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.